A situação do coronavírus no Brasil passou de grave para desesperadora. Tal é o nível, não é, das mortes e também dos casos. Hoje, por exemplo, foram 751 mortes e tudo indica que esse número vai aumentar a cada dia. Agora, como tratar do problema? Com o tal do lockdown, que é o confinamento total, e às vezes até o fechamento de fronteiras entre as cidades? Será que isso vai funcionar? Ou há também o risco de haver uma explosão social em face da questão econômica e, sobretudo, da fome que está se avizinhando por causa justamente desse confinamento? Enquanto isso, governo e Supremo continuam naquela queda de braço. Vejamos aqui rapidamente esse noticiário sobre o coronavírus. Aqui pela Folha de São Paulo, o Brasil tem mais 751 mortes em 24 horas e bate novo recorde. Total de óbitos, 9.897. País passa de 145 mil casos confirmados de coronavírus. Dória prorroga a quarentena em São Paulo até 31 de maio. Isso o mesmo fez o governador Witzel lá do Rio de Janeiro, também quarentena prorrogada até o dia 31 de maio. Infectologista David Wipp deixa comando de centro de combate ao coronavírus. Prefeitos de São Paulo falam em decepção e injustiça. Fabricantes de remédios vão à justiça contra mega rodízio em São Paulo. E aí a gente tem a crise política, não é? O governo Bolsonaro entrega ao STF vídeo de reunião ministerial citada por Moro à PF. Esse é um caso aqui muito particular, esse do Supremo Tribunal Federal, que continua extrapolando de suas competências, de suas prerrogativas, no momento em que interfere na área de outro poder, no caso, o poder executivo. Qualquer que seja o governo, o Bolsonaro está aí muito criticado, e com razão, por causa de suas posições, inclusive em relação ao coronavírus, no qual ele foi derrotado, não é? A sua tese de afrouxar, de relaxar naquele momento, inclusive tem algum tempo já em que tudo indicava que o Brasil já caminhava para essa liderança nas mortes e nos casos do coronavírus. Mas, de todas as maneiras, qualquer que seja o governo, é necessário que haja algum limite por parte desses ministros do Supremo, que desde o governo da Dilma continua a bagunçar as administrações, os executivos. A Dilma se queixa até hoje de que a partir do primeiro dia do segundo mandato dela, ela nunca mais conseguiu governar, a mandar em nada, justamente por causa dessas ações na justiça, principalmente para não falar do cerco midiático, que, por sinal, é também outro estribo importante desse judicialismo ou policialismo que passou a dominar a política brasileira. E o governo Bolsonaro resolveu comprar essa briga, né, e fez uma guerra jurídica em todos os setores, né, dos grandes tribunais. Essa questão aqui, por exemplo, do caso Ramagem, não é? O governo voltou a insistir em que o ministro Alexandre Moraes
desista daquela suspensão da posse do Alexandre Ramagem. Agora, numa decisão de hoje, o ministro Alexandre Moraes afirmou que aquilo não tem mais efeito e arquivou o caso. Mas isso não impede que o Bolsonaro continue a insistir, agora pedindo ao Supremo, no seu colegiado, que decida sobre essa posição solitária do ministro Alexandre Moraes, que impediu a posse do Ramagem. O Bolsonaro foi mais que vivo e preencheu aquele cargo com um homem de confiança dele e do próprio Ramagem, não é? Que é o Rolando Alexandre de Souza, e já começou a mexer seus pauzinhos em favor da manutenção da política presidencial naquela Polícia Federal, aquele setor também que era intocável até há pouco, não é? A gente se recorda que a Dilma também não conseguia mexer ali, que o Temer tentou mexer, mas se deu mal. E o Bolsonaro também se mexe nessa questão legislativa com aquele projeto que limita, aliás, impede os ministros de tomarem atitudes isoladas, as chamadas decisões monocráticas. De acordo com esse projeto de lei, que tem condições de passar no Congresso, apesar de o governo ainda não ter constituído a sua base parlamentar, é que ou a maioria dos parlamentares, eles não concebem, não aceitam essa posição do Supremo Tribunal através de um ministro, de uma ação individual do ministro, impedir a ação não apenas do Executivo, algumas ações contra parlamentares, senadores e deputados. A gente recorda que o Marco Aurélio, uma vez, chegou a demitir o presidente do Senado, o Renan Calheiros, se recordam daquilo, né? Só que o Senado reagiu. É o tipo da briga que só provoca aquele chamado desvio de finalidade, não é? Porque o país poderia estar concentrado, com as suas lideranças todas, no combate ao coronavírus. Não é? A maneira mais correta de lidar com um problema tão grave e que o país, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, foi pego de surpresa e não sabe como lidar com essa situação, sobretudo quando há esses novos surtos, né, como estão ocorrendo aí no Rio de Janeiro, em São Paulo e também na Alemanha, que foi obrigada a recuar naquela sua posição de relaxamento